Você provavelmente acredita que a investigação oficial sobre OVNIs começou há poucos anos, com os vídeos divulgados pelo Pentágono, com o AARO ou com as audiências no Congresso americano. Mas isso está longe de ser verdade. Na realidade, os Estados Unidos começaram a investigar esse fenômeno há mais de 75 anos. E o mais impressionante, está tudo documentado. Existe um relatório oficial de 1948 que permaneceu desconhecido pelo grande público durante décadas. Nele, a própria Força Aérea dos Estados Unidos reúne cerca de 100 relatos de objetos voadores não identificados, registrados entre 1947 e 1948. Agora, pense por um instante. Se tudo isso fosse apenas imaginação coletiva, por que o governo investiria tempo, dinheiro e especialistas para investigar estes casos tão cedo? Essa pergunta nos leva diretamente ao nascimento de um dos projetos mais misteriosos da história da aviação militar, o Projeto SIM. Em 1947, algo extraordinário começou a acontecer. Pilotos militares, pilotos comerciais, controladores de voo, policiais militares e cidadãos comuns passaram a relatar a presença de objetos estranhos cruzando os céus americanos. Naquele momento, ninguém utilizava a expressão UAP. O termo mais comum era Fly Saucers, ou disco voadores. Tudo começou a ganhar enorme repercussão após o famoso relato do piloto Kenneth Arnold, que afirmou ter observado objetos realizando movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida na época. Pouco tempo depois, novos relatos começaram a surgir em diferentes regiões dos Estados Unidos. A quantidade de ocorrência cresceu tão rapidamente que a Força Aérea percebeu que simplesmente ignorar o assunto deixava de ser uma opção. Foi aí então que nasceu o Projeto SIM. Seu objetivo era simples, apenas na teoria: descobrir o que realmente estava sendo visto nos céus. O interessante é que esse não era um grupo formado por entusiastas de OVNI. Era uma equipe composta por oficiais da inteligência militar, especialistas em avião, engenheiros e analistas técnicos. Eles não partiram do princípio de que os relatos eram verdadeiros. Também não partiram do princípio que eram falsos. A missão era simples e ao mesmo tempo muito difícil. Era só investigar cada caso, utilizando as melhores informações disponíveis na época. E foi exatamente isso que fizeram. O relatório inicial mostra que dezenas de ocorrências foram analisadas individualmente. Cada testemunha era comparado com os dados meteorológicos, rotas de aeronaves, balões meteorológicos, fenômenos astronômicos, equipamentos militares conhecidos. Qualquer explicação convencional era considerada primeiro. Mas um detalhe chama bastante atenção. Mesmo após todas essas verificações, alguns casos permaneciam sem uma explicação satisfatória. Isso não significa automaticamente que fossem naves extraterrestres. O próprio relatório evita chegar a essa conclusão. Mas também deixa claro que determinados episódios não podiam ser explicados apenas com as informações disponíveis naquele momento. E talvez seja justamente esse o aspecto mais fascinante desse documento. Ele mostra que, já em 1948, o governo americano reconhecia que alguns relatos mereciam uma investigação séria. Não porque provasse a existência de visitantes de outro planeta, mas porque simplesmente não podiam descartar sem análise. Existe ainda outro detalhe curioso. Junto desse material, aparece um artigo intitulado A Biologia do Disco Voador. À primeira vista, o nome parece saído de um romance de ficção científica, mas sua presença levanta uma pergunta interessante. Por que um texto discutindo possíveis aspectos biológicos relacionados aos chamados discos voadores foi incluído entre documentos ligados ao Projeto SIM? Isso significa que a Força Aérea acreditava em seres extraterrestres? A resposta é não. O artigo não representa uma conclusão oficial do projeto. Ainda assim, ele revela algo importante. Naquela época, diferentes hipóteses estavam sendo debatidas para tentar compreender um fenômeno que ninguém conseguia explicar completamente. E é justamente aí que essa história fica mais surpreendente. Porque quanto mais os investigadores analisavam os relatos, mais percebiam que alguns deles desafiavam todas as explicações convencionais disponíveis naquela época. Porque quanto mais os investigadores analisavam os relatos, mais percebiam que alguns deles desafiavam todas as explicações convencionais disponíveis naquela época. E foi isso que levou ao nascimento de uma sequência de investigações que continuaram pelos anos seguintes.
Existe um detalhe muito importante neste documento de 1948, que, na minha opinião, é um dos aspectos mais intrigantes de toda a história. Quando ouvimos falar do Projeto Singh, normalmente pensamos que ele foi apenas mais uma investigação militar. Mas será que foi só isso? Porque, quando analisamos o relatório com atenção, percebemos algo curioso. O objetivo do projeto era encontrar explicações para os avistamentos. Os investigadores analisaram relatos de pilotos militares, pilotos civis, controladores de voos, militares, pessoas comuns. Cada caso passava por uma comparação com fenômenos atmosféricos, aeronaves conhecidas, balões ou qualquer outra possibilidade considerada razoável. Ou seja, a missão nunca foi provar que existem visitantes, mas muito pelo contrário, a missão era eliminar todas as explicações possíveis. Mas então surge uma pergunta extremamente importante. Se esse era o objetivo, por que o Projeto Singh não encerrou definitivamente a discussão? Porque logo depois dele surgiram novos programas de investigações. Primeiro veio o Projeto Greyhound, depois o famoso Blue Block. Décadas mais tarde, surgiram programas como o AATIP, depois a UAP Task Force e atualmente o AARO. Perceba uma coisa, os nomes mudaram, os presidentes também, comandos militares, a tecnologia evoluiu, mas existe algo que nunca mudou: o interesse oficial pelo fenômeno. Isso é estranho. Governos encerram programas quando concluem que um assunto já foi resolvido. Mas nesse caso, a investigação simplesmente mudou de nome. Será que isso aconteceu apenas por precaução? Ou porque alguns casos realmente continuavam sem explicação? Talvez nunca saibamos. Mas existe outro detalhe curioso. O Projeto Singh analisou aproximadamente 100 ocorrências em apenas 2 anos. Agora imagine quantos relatos chegaram às autoridades nas últimas décadas. Milhares? Dezenas de milhares? Talvez muito mais. Então surge outra pergunta. Será que nós conhecemos todos esses registros? Ou apenas uma pequena parte deles chegou ao público? Hoje sabemos que diversos documentos permanecem classificados durante décadas antes de serem liberados. Isso não significa que escondessem provas de visitantes extraterrestres, mas mostra que o assunto era tratado com muita mais seriedade do que a maioria das pessoas imaginava. E talvez seja justamente isso que torna esse relatório tão importante. Ele representa o momento em que o fenômeno deixou de ser apenas uma coleção de histórias contadas por testemunhas. Pela primeira vez, passou a fazer parte de uma investigação oficial conduzida pela inteligência militar. Mas existe outro ponto em que quase ninguém comenta. Entre os documentos relacionados ao Projeto Singh, aparece um artigo chamado A Biologia do Disco Voador. Esse título desperta imediatamente a curiosidade. Afinal, por que alguém estaria discutindo a biologia de um disco voador? É importante lembrar que esse artigo não representa uma conclusão oficial da Força Aérea, mas mesmo assim, sua presença mostra que algumas pessoas já estavam pensando muito além da hipótese tradicional de uma simples aeronave desconhecida. E isso nos leva a uma teoria bastante interessante. Nós costumamos imaginar uma nave extraterrestre como uma máquina, algo parecido com nossos aviões, foguetes, satélites, mas esse talvez seja apenas uma limitação da nossa forma de pensar. A natureza sempre encontrou soluções muito mais eficazes do que a engenharia humana. As aves inspiram aviões, os peixes, submarinos, insetos inspiram drones. Até mesmo materiais modernos são desenvolvidos observando organismos vivos. Então imagine uma civilização milhares ou milhões de anos mais avançada. Será que ela continuaria construindo máquinas exatamente como fazemos hoje? Ou sua tecnologia seria tão integrada à biologia que a diferença entre organismo e veículo praticamente deixaria de existir? Hoje essa ideia já não parece tão impossível. Pesquisadores estudam materiais capazes de se regenerar, robôs flexíveis inspirados em animais marinhos, inteligência artificial integradas a sistemas biológicos. A própria ciência caminha, lentamente, para uma fusão entre a biologia e tecnologia. Talvez seja exatamente por isso que tantas testemunhas descrevem objetos que parecem vivos, movimentos suaves, mudanças repentinas de direção, comportamentos que desafiam nossa compreensão da engenharia tradicional. Isso significa que esses relatos estejam descrevendo organismos? Não necessariamente. Não existe qualquer evidência científica que confirme essa hipótese.
Mas é interessante perceber que esse tipo de questionamento já existia desde 1948, e talvez seja essa a maior surpresa de todas. Enquanto muita gente acredita que o interesse pelos OVNIs começou recentemente, os primeiros investigadores já faziam perguntas que continuam sem respostas até hoje. O que realmente estava sendo observado? Por que alguns casos permaneciam sem explicações? E por que, depois de quase 80 anos, governos continuam investindo tempo, dinheiro e tecnologia para investigar exatamente o mesmo fenômeno? Talvez exista uma resposta simples para tudo isso. Ou talvez estejamos diante de um mistério que acompanha a humanidade há gerações. Porque existe um fato impossível de ignorar. O projeto sim terminou, mas a investigação nunca. E talvez isso seja o detalhe mais inquietante de todo esse documento.